Olá, meus amores. No episódio anterior, nós falamos sobre direção, falamos da águia que vê de cima e do cavalo que traz a força para caminhar. E hoje eu quero continuar essa nossa conversa, mas trazendo aí um terceiro arquétipo que talvez seja o mais esquecido de todos. Então, hoje nós vamos falar do lobo, é, mas assim, o que que o lobo significa, né? O porquê desse terceiro arquétipo? Depois eu vou falar para vocês. Então, depois eu vou contar para vocês aí por que desse terceiro arquétipo, o porquê do lobo. Antes, eu quero trazer para vocês aqui é, um livro. Talvez muitas de vocês já conheçam, outras não, mas é importante sempre a gente lembrar que é Mulheres que Correm com os Lobos, tá? É um livro, ó, grosso, gigantesco, mas é uma obra-prima, tá? Esse livro já teve várias edições, mas esse daqui que eu tenho, ele é da editora Rocco, tá? E é uma obra-prima. Ele é escrito, né, pela Clarissa Pinkola Estes. E esse livro ele foi preparado de uma forma que ele não fala de rebeldia, ele não fala de confronto, mas ele fala de memória, tá? Da memória da alma feminina, daquilo que a gente sempre soube, mas aprendeu a silenciar. E o lobo, ele representa o instinto, né? Ele representa um instinto saudável e é aquele saber que não passa pela cabeça, mas ele passa pelo corpo. É aquela história de não ficar aqui no racional, mas de ficar aqui, ó, no sentir, tá? E quando que é esse momento, né, do sentir? É quando você sente a tua intuição de que algo não tá legal, tem alguma coisa ali que não tá bacana, alguma coisa que não tá certa, mesmo quando do lado de fora parece que tá tudo certo, mas você sente aquele instinto, né, o sexto sentido, ali, aquela coisa. Então, assim, se a águia ela enxerga longe, o cavalo ele leva a força adiante, o lobo ele sente o caminho. Então, ficou perfeito, né? Essa tríade aí. E então, assim, agora, junto aqui com o lobo, né? Ele percebe o perigo antes. Ele reconhece o que é familiar. Ele sabe quando existe ali alguma ameaça à vida, mesmo que seja de uma forma silenciosa, tá? E é o seguinte, enquanto eu lia esse livro, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Me veio uma lembrança, bem assim, forte, de uma leitura que eu fiz dos registros acásticos para uma cliente. E foi, olha, acho que uma das melhores leituras que eu fiz até hoje, uma das que mais me marcaram profundamente, porque além de ter me levado para séculos lá atrás, foi uma leitura que me ensinou muita coisa. Então, assim, a cliente, ela, quando ela me procurou, ela estava com o sagrado feminino dela muito, muito, muito ferido. Ela estava completamente desconectada de si. E foi por este motivo ali que os mestres, os mentores dela me levaram um registro dela, uma memória de vidas passadas, para trazer aquilo que ela havia esquecido. Então, eles me levaram para um tempo muito distante, muito, muito distante.
E o que me marcou foi o seguinte: deu para ver nessa leitura o quanto que a gente se desconectou, o quanto que nós, como mulheres, a gente acabou perdendo a nossa força, ou a nossa conexão com a natureza, a conexão com o aqui, com o agora, mediante a tudo aquilo que foi imposto, tudo aquilo que acabou ali ferindo realmente a nossa alma. Então, qualquer momento que a gente se sobressaísse, é, que a gente fosse em busca do conhecimento, né? Lá atrás nós íamos para a fogueira, nós éramos completamente perseguidas por conta disso, né? Então, assim, naquela ocasião, eles se mostraram como se existissem três mulheres, então ela estava inserida, né, ali entre as três. Elas viviam ali como se fosse numa espécie de uma floresta, um lugar bem afastado, e era como se fosse um acampamento. Não era uma casa de tijolo, uma construção muito assim fixa. Era como se fosse algo construído meio que no improviso. Se a gente precisar sair daqui, a gente leva, a gente, né, carrega. E existia ali uma energia do feminino muito forte. Então, naquele momento, eu não via a energia do masculino. Eu via a energia feminina, completamente. Como que elas faziam para se virar? Porque naquela época, séculos e séculos atrás, não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, não tinha relógio, não tinha nada. Então, assim, era conexão com a natureza. Era muito observar, o sentir. Então, eu fiquei impressionada, porque numa leitura dessa a gente aprende muita coisa, a gente capta, a gente acaba falando, nossa, olha que legal. E assim, o mais interessante de tudo é que eles me mostraram ali o local onde ela vivia, né? E foi interessante porque tinha ali junto com elas a convivência com os lobos. Então, assim, era como se elas tivessem domesticados, né? Ali eu via três lobos, como se tivesse um lobo responsável por cada uma das três. E o que que acontecia? Com certeza elas pegaram esses lobos pequenos, de filhote, e elas domesticaram. Então, assim, a comunicação entre eles era incrível, era por gestos, era por, sabe, não tinha assim aquela coisa de palavras, de ficar, era gestos, era uma coisa meio de telepatia, uma coisa muito legal. A questão da conexão com a natureza. Tinha fome, ia lá no pé de fruta e se alimentava. Não tinha aquela coisa de armazenar, não tinha aquela coisa, a preocupação da falta, um sentimento de escassez, um sentimento de ficar se preocupando com o amanhã, com o futuro. Era muito o momento presente. Muito, muito. É, elas se conectavam assim, por exemplo, eu me lembro que quando elas olhavam para o sol, uma das coisas que me marcou também foi que elas colocaram uma espécie de a gente chama de forquilha, né? Aquele negócio do graveto, como se fosse por estilingue, né? Que você pega e puxa, mas era só a forquilha. E era como se ela direcionasse sentido para o sol, né? Então, assim, não que ela soubesse do horário exatamente, mas tinha uma noção ali do momento. Na hora de caçar, o lobo ajudava, através de sinais, ele ia lá e pegava o bichinho, o animalzinho ali para ela. E não era, como não tinha geladeira, era tudo fresco, tinha que ser na hora ali, né? Então, foi uma leitura que me marcou muito e me fez perceber o quanto que a gente se desconectou, a força que nós tínhamos, né? Aquela coisa realmente de sabedoria, de ancestralidade, a confiança, a determinação, é, o aqui, o agora, a presença. Então, tudo isso me marcou muito, tá? Então, eu queria compartilhar, isso com vocês, tá? E aí, o que que acontece, né?
A gente acaba, como mulheres, né, nos tempos de hoje, tendo que se justificar o tempo todo, né? A gente, às vezes, muitas vezes, nós não temos tempo para se conectar com a natureza. E assim, lá atrás, aquela mulher, aquelas mulheres, elas simplesmente só pertenciam. E hoje em dia, o quanto que existe a falta de pertencimento? Será que você que está aí me ouvindo, você se identifica com isso? De sentir essa falta de pertencimento? E nessa leitura aqui, né, é, você percebe várias coisas. É um livro riquíssimo. E na leitura que eu fiz dos registros acásticos, você percebia a conexão profunda entre as mulheres. Você via a conexão profunda com o lobo, aquela história, né, da lealdade, aquela história de que ela cuidou do lobo desde pequenininho, e esse lobo cresceu ao lado dela. E elas tinham esse lobo como um guardião, não protetor. O lobo ele tem ali a audição, ele tem o olfato muito assim forte, né? Então, é, a quilômetros assim, de distância, né? Metros, quilômetros, ele sente, ele percebe. Então é isso, ele traz o sentir, né? E então, o que que acontece? Ali existia uma espécie de um mesmo ritmo entre eles. Não tinha aquela coisa de acelerar aquele excesso de informações que nós temos hoje, né? E então, a mulher selvagem, ela não aprende a confiar em si, mas ela se lembra, ela se recorda. E talvez por esse motivo, né, esse livro ele é tão profundo, ele toca de uma forma muito profunda. E talvez por isso o lobo ele aparece tantas vezes também. Então não é sobre passado, é sobre memória de alma, tá? E assim, antes da gente continuar aqui, eu quero pedir para que você pegue, né, se você já providenciou um caderno, para que a gente possa hoje fazer um exercício aqui juntos. É, é importante você trazer para o seu dia a dia, para a sua rotina, a escrita, o escrever. Ah, mas escrever no computador é a mesma coisa? Não, não é. Pegue realmente papel, pegue realmente uma caneta, porque tem a ver com intuição, né? Tem a ver com forma assim intuitiva. E, e é importante vocês terem esse momento, é importante vocês se ouvirem. Quando você escreve, quando você lê aquilo que você escreveu, é uma forma de você se ouvir. É algo terapêutico, tá? E eu quero te convidar para que possamos juntos aqui, então, fazer um exercício. Lembrando que esse caderno, ele não é para você ficar se julgando e se autocriticando, tá? Não é para você ficar preocupada se a sua letra tá bonita, se o que você escreveu tá certo. Não é esse o objetivo. É um momento ali que é seu, é um momento em que você vai liberar. Se você tiver insight, se tiver alguma coisa que você, opa, isso é legal, vamos anotar. Aí lembrei disso. Ou então, também é muito natural vocês passarem a sonhar, a terem sonhos enquanto vocês dormem. E aí também pode anotar, vai anotando, é importante, tá? Porque é uma forma de trazer ali insights. É você trabalhando ali, né, com o inconsciente, tá? É, então é o seguinte, eu quero que você não fique pensando muito, tá? Eu quero que você procure sentir. Nós vamos trazer agora esse arquétipo do lobo, o sentir. E assim, no momento que eu estava falando do lobo, da história ali da conexão.
da mulher com o lobo. Teve alguma coisa que mexeu aí com você? Teve alguma coisa que fez sentido para você? Ou talvez você tenha, de repente, na sua história de vida, se lembrado de alguma coisa, ou do momento em que você se desconectou. Pode ser que venha uma palavra, uma sensação, uma lembrança, e eu quero que você escreva. Eu quero que você se expresse, coloque para fora. E sem se corrigir, sem ficar se julgando, e porque são registros de alma, e muitas vezes o instinto, né? Ele fala baixinho, e se a gente não registra, a gente se perde de novo. Então, por isso que é importante vocês terem esse caderno, para vocês se escreverem, para vocês lerem o que escreveu, para vocês se lembrarem, né? E com o tempo, vocês vão tendo ali um mapa, né? O seu próprio mapa, vocês vão se mapeando, é um autoconhecimento. Com o tempo, esse caderno, aí ele vai se tornar uma espécie de um mapa, né? E eu não sei se você vai se recordar, mas será que teve algum momento aí da sua vida que você acabou se afastando muito de si mesma, de repente se anulando, de repente se esquecendo, entrando muito no piloto automático? Ou de repente, não sei se vai fazer sentido, será que você entrou dentro de um relacionamento que foi extremamente tóxico, que você se perdeu completamente porque você viveu 100% para o outro e você simplesmente não sabe mais o que você gosta de fazer, quem é você? E às vezes você nem se lembra qual que é o seu sabor de pizza preferido. Porque às vezes quando chega ali o momento de fazer a escolha, sempre vai ser o outro que vai tomar a frente, que vai pedir, e você vai se deixando de lado. Profundo isso, né? Então, assim, eu quero que você saiba que eu vejo você, eu estou te vendo. E também quero que você saiba que a culpa não é sua. A culpa não é sua, porque nós que somos mulheres, nós fomos ensinada, programada a desconfiar do nosso próprio instinto. Nós fomos programadas a ter que ficar se justificando, se explicando, se adaptando e nos calando, silenciando, se reprimindo. Mas o instinto, ele não some, ele fica ali esperando. Ele não desaparece, ele não evapora, ele não some. Ele fica esperando. Então, se você que está aí me ouvindo, que já chegou aí nos episódios anteriores, ou que está chegando aqui agora, se está fazendo sentido para você, continue na jornada comigo. Nós vamos ter muitos episódios pela frente. Esse programa, ele é uma série, então nós vamos ter muitos episódios. Nós estamos nos encontrando aqui de segunda, quarta e sexta-feira. Horário mágico, às 7h07 da manhã. E a nave estelar ela foi criada para te trazer consciência, para virar chavinhas, para te trazer um acolhimento também, porque aqui não tem julgamento, não tem crítica, não tem julgamento. E nós trazemos aqui vida real, vida real. A espiritualidade aqui, ela não é performance, mas não é mesmo. Aqui é presença. Aqui é a verdade, a sua verdade. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, segue aqui o canal, se inscreve, não esquece.
Compartilha com as suas amigas, os seus amigos, os seus familiares. Vamos fazer com que esse programa, essa série, se expanda, vai ali, ó, chegando para milhares de pessoas. Quantas pessoas não precisam ouvir isso? Quantas pessoas não precisam curar o seu próprio feminino? Quantas pessoas não sentem falta de serem ouvidas, de serem vistas, de serem acolhidas? E aqui vocês têm tudo isso. Então, você que está aí, envia esse vídeo para várias pessoas. Coloque no grupo da família, coloque ali, se você talvez more em condomínio, coloca no grupo do condomínio, vai divulgando, coloque os grupos terapêuticos que você participa. Vamos fazer com que essa nave ela viaje pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, e aproveitando, você que está me ouvindo, da onde que você é? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber aonde que essa nave chega. Qual que é a cidade, qual que é o estado, qual que é o país. E nós estamos aqui juntos, juntas. E a nossa jornada, ela vai continuar. Então, se 2026 pede direção, o lobo ele entra para lembrar como sentir o caminho. Então, aqui nós temos águia, cavalo, lobo, ou seja, visão, força, instinto. E quando esses três caminham juntos, a mulher selvagem não se perde, ela escolhe, tá? Ela não vai se perdendo, ela escolhe. Então, você que está aí, se você sentir vontade, também escreve aqui nos comentários a frase poderosa: eu confio no meu instinto. Eu confio no meu instinto. Faça essa afirmação. Escreve aqui nos comentários. Eu confio no meu instinto. Vamos fazer essa ativação. Então, escreve aqui embaixo, aqui nos comentários. Eu vejo você e você não está sozinha, você não está sozinho. Te espero no próximo episódio, na próxima jornada, tá? Até mais. Coloca a mãozinha aqui, ó, junto comigo.